Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 18 de dezembro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Chuvas causam transtornos em Goiânia e Aparecida. Professor que tirou a vida de vizinho é condenado. STF decide caçar deputados condenados no mensalão. Cresce o número de divórcios no país. Circulação de notas falsas pode aumentar no Natal. Orçamento prevê salário mínimo de R$ 674 para 2013. Futebol é a maior paixão para 77% dos brasileiros, aponta o Ibope. Goiás apresenta novo goleiro para a temporada 2013. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com períodos de encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7:02. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador cumpre hoje a agenda em Aruanã a partir das 10 horas, que completa 54 anos. Na cidade serão entregues obras. Depois, Marconi Perillo segue para Itaberaí e Itaquaral, onde também inaugura obras e moradias. E na próxima quinta-feira, o governo estadual fará sua prestação de contas em ato solene a ser realizado a partir das 10 horas da manhã, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na capital. Durante o evento, o governador Marconi Perillo vai apresentar dados das áreas sociais de gestão e planejamento, da educação e da economia. Na área econômica, por exemplo, o PIB goiano deverá bater o recorde este ano, chegando à cifra de 112 bilhões de reais, conforme projeção do Instituto Mauro Borges. E ontem o governador Marconi Perillo fez um balanço dos 2 anos da gestão. Mas antes ele esteve em Pirenópolis, onde participou da inauguração do novo salão paroquial da Igreja Matriz. R$1.600.000 foi quanto custou o novo salão paroquial da Matriz da cidade de Pirenópolis. Espaço que manteve todos os desenhos coloniais de 1941, ano em que a igreja foi construída. Durante a inauguração, o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Antônio de Melo, falou sobre a importância do salão paroquial para a cidade. Esse é mais uma ferramenta, para incrementar o turismo cultural de Pirenópolis. O Largo da Matriz, da década de 60, quando o Frei Primo Carrara construiu o Salão Azul, naquele momento era aquilo que atendia a nossa comunidade. E se chegou, há 16 anos atrás, na assinatura de um TAC para solucionar essa questão, para revitalização e devolver à comunidade pirinopolina esse tão sonhado e tão belo Largo da Matriz, onde tinha as apresentações das cavalhadas. Isso tudo só foi possível graças às parcerias do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o IFAM, a Prefeitura e o Governo de Goiás e o Governo Federal apoiando, e o Governo Federal tem sido um parceiro, juntamente com o Governo Estadual, da nossa cidade e, sobretudo, da cultura do povo goiano. Felicidade compartilhada pelo governador Marconi Perillo, que lembrou do empenho que teve, desde o segundo mandato, para que a obra fosse concluída. Muito satisfeito, foi uma união de esforços do Ministério Público Federal, Estadual, a Diocese de Anápolis, o governo, a Prefeitura. Nós nos demos as mãos e conseguimos colaborar muito com a revitalização do Centro Histórico de Pirenópolis. Durante a solenidade, Marconi Perillo anunciou para o próximo ano ajuda no recapeamento e criação de novos bairros em Pirenópolis e também a criação de um distrito agroindustrial
industrial em uma área já adquirida pelo Estado e que, segundo ele, irá movimentar a economia do município. Com informações de Pirenópolis, Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No início da tarde, o governador Marconi Perillo realizou uma confraternização destinada à imprensa do Estado. Cerca de 1.000 jornalistas, radialistas e empresários do setor estiveram presentes no evento onde o governador Marconi Perillo fez um balanço dos 2 anos da gestão. Após saudar os jornalistas, o chefe do Executivo goiano ressaltou as dificuldades, mas destacou a satisfação do cumprimento de metas. Este ano ainda foi um ano de muitas dificuldades, de superação de muitos obstáculos e desafios, mas é um ano em que nós terminamos muito satisfeitos com o que conseguimos estruturar até aqui, com as obras que já estão sendo realizadas, os serviços que estão melhorando, como foi mostrado aqui, e a segurança de que no ano que vem nós teremos recursos para executarmos os projetos que já estão planejados. Nós sabemos no governo o que vamos fazer no ano que vem e no ano 2014. Os recursos serão utilizados da melhor maneira possível, de tal sorte que a população inteira seja beneficiada. Marconi falou também da recuperação de estradas em todo o estado. Até o final do ano que vem, nós teremos as nossas estradas melhor cuidadas ainda. Nós já conseguimos um avanço muito grande neste ano. Na sexta-feira nós completamos 2.001 quilômetros executados dentro do grupo 1 do Rodovia da Reconstrução. E no ano que vem vamos executar 2.119 quilômetros de reconstrução rodoviária. Melhoria da saúde para o povo goiano, além de educação de qualidade, foram outros temas abordados. Quem for aos nossos hospitais para ver em loco o que está acontecendo, perceberão uma grande mudança na prestação de serviços e na melhoria dos nossos hospitais. A mesma coisa em relação à educação. Nós estamos reformando, para você ter uma ideia, mais de 700 escolas simultaneamente. Por fim, destaque para segurança e saneamento. Na segurança, muitos projetos acabam de ser aprovados na Assembleia, inclusive propondo a premiação dos policiais que conseguiram os melhores resultados operacionais. No saneamento básico, estamos investindo também muitos recursos. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política nacional. O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a votação do veto da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties do petróleo. A decisão foi tomada a partir de pedido feito por parlamentares do Rio de Janeiro. A votação em caráter de urgência seria realizada nesta terça-feira. O STF entendeu que o veto não pode ser votado antes de serem analisados outros que estão pendentes no mesmo projeto. E o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que os deputados condenados pelo mensalão perderão os mandatos automaticamente. Foi a última das 53 sessões de julgamento do processo. O julgamento do mensalão foi retomado com a volta do ministro Celso de Mello. Na semana passada, ele ficou 2 dias internado com infecção das vias respiratórias. Do voto dele dependia o desempate sobre a perda de mandato dos 3 deputados federais condenados: João Paulo Cunha, do PT, Valdemar Costa Neto, do PR, e Pedro Henri, do PP. Celso de Mello acompanhou o voto do relator Joaquim Barbosa. Ele considerou que o Supremo tem a palavra final sobre a questão e que, portanto, os deputados devem perder os mandatos assim que não houver mais possibilidade de recursos à Corte. Nesse caso, cabe à Câmara apenas executar a decisão do Supremo. Com o
voto de Celso de Mello, a perda automática dos mandatos prevaleceu por 5 votos a 4. O presidente da OAB, Ofir Cavalcante, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de decretar a perda dos mandatos dos 3 parlamentares condenados no caso Mensalão. Para ele, a decisão não vai abrir uma crise entre o STF e a Câmara dos Deputados. E longo julgamento do Mensalão termina com 25 condenados. Após 53 sessões, o Supremo Tribunal Federal encerrou nesta segunda-feira o julgamento do Mensalão com a condenação de 25 dos 37 réus julgados no Supremo. Em mais de 4 meses de julgamento, o Supremo definiu que houve desvio de recursos públicos do Banco do Brasil e da Câmara para financiar a compra de apoio político no Congresso no início do governo Lula. Entre os condenados à prisão constam o ex-ministro José Dirceu, homem forte do governo Lula, e o empresário Marcos Valério, operador do esquema. Ao todo, 11 receberam penas superiores a 8 anos e vão cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Outros 10 foram condenados a regime semiaberto. O presidente da corte, ministro Joaquim Barbosa, fez um agradecimento a 3 auxiliares que atuaram no caso e no final à imprensa. Finalmente, 4 meses e 15 dias, exatamente. Nunca mais vão ouvir falar de uma ação tão longa, de um julgamento tão complexo. Que tenhamos conseguido terminar esta ação já é uma proeza extraordinária, apesar do tempo longo, que levou para essa conclusão. A lição é de que o Supremo não deve chamar para si processo dessa dimensão, porque o tribunal está paralisado aí há 4 meses. Sem citar nomes, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, criticou duramente as recentes declarações do presidente da Câmara, Marco Maia, do PT Gaúcho, de que não cumpriria a decisão da Corte, no sentido de que uma condenação criminal leva automaticamente à cassação de mandatos de deputados. Reações corporativas ou suscetibilidades partidárias associadas a um equivocado espírito de solidariedade não podem justificar, senhor presidente, afirmações politicamente irresponsáveis, juridicamente inaceitáveis, de que não se cumprirá uma decisão do Supremo Tribunal Federal revestida da autoridade da coisa julgada. Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou a decisão do Supremo. Toda e qualquer decisão como essa tem que obedecer à Constituição. Quem faz a análise da Constituição e que é o guardião dela é o próprio Supremo. Mas, sinceramente, a tradição brasileira e a interpretação da Constituição até hoje é de que caça mandato à Casa Legislativa. Na análise do caso, o ex-ministro Carlos Aires Brito, que se aposentou no final do julgamento, estimou um desvio de 153 milhões de reais pelo esquema do Mensalão. A Advocacia Geral da União afirmou que vai entrar com a ação para recuperar o dinheiro desviado no esquema. Em nota, o órgão afirmou que poderá utilizar procedimentos comuns como bloqueio, sequestro de bens, penhora, entre outros métodos para evitar o esvaziamento do patrimônio e garantir que as quantias sejam restituídas à União. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h14. O mundo em sua casa. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde. Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A chuva que caiu no final da tarde de ontem causou estragos em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu em um carro na rua 55, no centro. Não houve vítimas. Uma outra árvore caiu na pista da GO 040, no setor Caravelas. A pista que segue no sentido Aragoiânia ficou completamente interditada. Os bombeiros também atenderam uma ocorrência em que uma pessoa teve o braço cortado com vidro que caiu de uma janela de um apartamento no centro. Na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia, uma tenda caiu sobre uma pessoa. Uma árvore caiu também em um carro no Jardim Montserrat, em Aparecida, mas não houve vítimas. E uma árvore caiu em um muro de uma residência no Parque Ateneu, em Goiânia. E o Corpo de Bombeiros completa 54 anos e realiza seminário de desenvolvimento estratégico.
Comandantes de unidades e oficiais superiores da corporação em todo o estado se reuniram em Anápolis nesta segunda-feira para a avaliação das metas do plano de gestão. Um dos objetivos do Comando Geral é ampliar a presença dos bombeiros em Goiás, que atualmente conta com 43 unidades operacionais em 36 cidades goianas e um efetivo de aproximadamente 2.700 militares, apoiados por equipamentos compatíveis com os melhores do Brasil. De acordo com o assessor de comunicação dos bombeiros, Major Cleison Alencar Pereira, em mais de meio século de atividade, o Corpo de Bombeiros tem muito a comemorar. Muito bom, até pelo que a gente recebe de retorno da comunidade em relação aos serviços que a gente tem feito, em todas as frentes de trabalho que o bombeiro tem se colocado para prestar o serviço tem chegado dentro de um nível de satisfação que a gente julga ser bom. Todavia, nós queremos sempre buscar melhoria nessa qualidade de atendimento em todas as frentes, queremos ampliar a capacidade de atender, queremos chegar em municípios onde não estamos presentes, existem metas que sugerem esse tipo de iniciativa do Comando em relação ao crescimento dentro do Estado. A ideia é que todos os municípios com mais de 30 mil habitantes recebam uma unidade do Corpo de Bombeiros. Outra proposta discutida durante o evento é o projeto de criação de uma unidade de proteção socioambiental, diante de uma demanda cada vez maior por ações de proteção ao meio ambiente. Cleison Alencar avalia o bom desempenho da corporação como fruto de investimentos constantes, mas destaca a importância de continuar avançando. Recursos materiais, recursos humanos, e quando fala de recursos humanos, a gente passa por concursos, contratação de pessoal e recursos materiais também. Os materiais de bombeiros são caros, e as viaturas que nós utilizamos para combater incêndio, autoescadas, plataformas, são equipamentos que são bastante caros, que precisam acontecer dentro de uma programação, dentro de um planejamento. Em cima disso é que o comando da instituição e o governo também trabalhado no sentido de viabilizar a realização desse projeto que nós temos de alcançar mais municípios do estado de Goiás. Os bombeiros goianos atuam nas seguintes áreas: combate a incêndios de todas as classes, inclusive em emergências com produtos químicos, explosivos e inflamáveis e material radioativo, busca e salvamento, socorro de emergência, salvamento náutico, transporte interhospitalar de recém-nascidos, prevenção de sinistros e apoio às ações da Defesa Civil. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h18. Um professor foi condenado a 7 anos de prisão pela morte de um vizinho em Goiânia no ano de 2007. O motivo do crime seria um desentendimento por causa de um lixo. O acusado teve a pena reduzida para 1 ano de reclusão e 6 anos no sistema semiaberto. A viúva da vítima disse abalada que não concorda com a decisão da Justiça. A Polícia Civil realiza a partir de logo mais às 8 horas a incineração de mais de 6 toneladas de drogas no Porto Seco de Anápolis. A Polícia Civil incinera na manhã de hoje 6 toneladas de drogas no Porto Seco de Anápolis. O transporte do produto vai ser feito por policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, DENARC, GT3, Grupo de Elite da Polícia Civil e policiais de outras delegacias especializadas da capital. Odair Soares, delegado da DENARC, explica que o lote é composto por maconha, cocaína, êxtase, entre outras drogas. Essas drogas, elas são apreendidas na maior parte durante esse ano, né? Mas uma parte também de anos anteriores, serviço do GENARC, serviço da Polícia Militar, são drogas de várias partes do estado. Odair Soares destaca a importância do trabalho de incineração das drogas. Esse trabalho, nós até batizamos aqui de Operação Ponto Final, né? Fim da linha. Então esse realmente é o fim da linha, é o fim do nosso trabalho. Porque é feita uma investigação, é encaminhada ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário fornece uma ordem judicial de incineração, né? Então agora a droga de fato, né, a primeira fase ela é tirada de circulação e agora ela é destruída, ou seja, é o fim da linha dela, não vai mais provocar os males que tem causado à sociedade. A incineração será acompanhada, conforme determina a legislação, por integrantes do Judiciário, Ministério Público, Vigilância Sanitária e Ordem dos Advogados do Brasil, além de peritos da Polícia Técnica e Científica. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h20.
A polícia encontrou drogas, armas e menores de idade em uma festa de som automotivo realizada na Vila Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na noite de domingo. Depois de denúncias anônimas, a Polícia Militar fez uma abordagem no local e encontrou pequenas porções de droga e 3 armas. 2 pessoas foram detidas e 3 carros apreendidos. Um deles era roubado. 2 irmãos de 24 e 21 anos foram detidos na tarde de ontem após roubar R$300 de uma loja de móveis no Jardim Marilisa, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla passou de moto pela loja onde efetuou o assalto e foi perseguida pela PM até o condomínio horizontal de alto padrão, onde moram, próximo ao Autódromo Internacional de Goiânia. A polícia foi até a casa deles, não encontrou a moto e nem a arma utilizada no assalto, mas as vítimas reconheceram os bandidos detidos no 8º Distrito Policial, no setor Pedro Ludovico. 7h21. O IBGE divulgou a pesquisa Estatísticas de Registro Civil de Goiás, relativa a 2011, com números de casamentos, divórcios, registros de nascimentos e mortes. Os dados devem ajudar os gestores públicos em políticas específicas. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo IBGE nesta segunda-feira, mostrou que em 2011 foram registrados 39.604 casamentos em Goiás. A taxa de nupcialidade, em 8%, foi a terceira maior do Brasil, atrás apenas de Rondônia e do Distrito Federal. O número de divórcios também foi alto, 11.443, um crescimento de 16,6% na comparação com o ano de 2010. A pesquisa constatou ainda que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Nas idades dos 30 aos 34 anos, elas somam 17%. O lado negativo do levantamento é que 51% dos óbitos infantis em Goiás são de crianças com até 6 dias. E mais de 80% das mortes na faixa de 15 a 29 anos são de homens por causas violentas ou acidentais. O chefe do IBGE em Goiânia, Edson Vieira, disse que os números divulgados devem ajudar na elaboração de políticas públicas específicas. Todos os nossos dados, não apenas dessa pesquisa, mas de todas as outras pesquisas, estão disponíveis no site do IBGE. A gente tem um banco de dados chamado de Sidra, por meio do qual o cidadão, a sociedade de um modo geral, podem retirar os dados, trabalhar os dados para tomar decisão, Então, são dados super importantes para que a sociedade se conheça melhor e que planeje melhor a sua vida. A gente acabou de comentar, por exemplo, essa questão da mortalidade de jovens de 15 a 29 anos, que é um problema nacional. Então, os gestores públicos, por exemplo, com base em informações como essa, podem estabelecer políticas específicas para esse grupo etário e tentar reduzir esse número que continua sendo muito elevado. Outro dado da pesquisa Estatísticas do Registro Civil. Em 2011, 2.975 registros foram feitos fora do ano de ocorrência do nascimento. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. A interrupção no fornecimento de energia que deixou cerca de 2 milhões de consumidores goianos sem luz na noite de sábado pode ter sido ocasionada por um raio. De acordo com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Grudner, a origem ainda está sendo analisada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, mas no momento do corte ocorria uma incidência de raios na região e isso pode estar associado ao desligamento. A interrupção de sábado teve origem nas instalações da usina hidrelétrica Itumbiara, no sul de Goiás. Técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica foram enviados a Itumbiara para investigar o caso. Secretaria Estadual de Educação adia período de solicitação de matrícula até o dia 3 de janeiro e alerta aos pais. Secretaria Estadual de Educação prorroga até o dia 3 de janeiro o prazo para matrícula de novatos. O chefe do Núcleo de Educação e Orientação Pedagógica da Secretaria, Rafi Gomes, explica a mudança e informa site e telefone para a solicitação. Nos últimos dias a gente percebeu uma grande demanda de solicitações. Então, como está num período maior, então a gente resolveu prorrogar o prazo para o dia 3. O que encerrava agora dia 18, ela vai encerrar agora dia 3 de janeiro. Lembrando que agora, além do site, o www.matricula.gov.br, tem também o 0800, certo? Que é 0800 645 6446. RAF diz ainda o que os pais precisam fazer para confirmar a matrícula. Para confirmação, essa fase que vai agora até o dia 3 de janeiro é o período de solicitação de vagas. Então, para solicitação de vagas, basta o nome do aluno, o data de nascimento, o CPF do responsável ou do aluno, caso ele tenha, certo? E a relação das 3 escolas que ele tem interesse em estudar. Do dia 4
até o dia 6, a Secretaria vai alocar esses alunos. Então, do período de 4 a 6, né, o sistema está fechado para novas solicitações. Aí, a partir do dia 7 até o dia 15 é o período que o pai precisa ir à escola para efetivar a matrícula, onde ele tem que levar os documentos pessoais e declaração de escolaridade e efetivar essa matrícula. O dirigente da Secretaria Estadual de Educação reforça que a solicitação de vaga não garante a matrícula, que só será efetivada com o comparecimento dos pais à escola, munidos de documentação, até o dia 15 de janeiro. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. O Procon Goiás divulga hoje o resultado parcial de uma pesquisa de preços com os principais itens que fazem parte da tradicional ceia natalina, bem como algumas bebidas que têm grande consumo nessa época do ano. Para detalhes dessa pesquisa, vamos conversar agora com Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Carlinhos. Bom dia aos ouvintes do mundo em sua casa. É um prazer falar com vocês. Satisfação é nossa, Gleidson. Quais são os itens que ficaram mais caros nessa ceia de Natal? Bom, a gente pode destacar aí principalmente as carnes, né? As carnes e as bebidas, que foram os produtos que tiveram maior aumento. No caso do peru tradicional, o quilo, ele teve um aumento de 11,48%. O Chester, o aumento chegou a 9,57%. E com relação às bebidas, que foram os produtos que tiveram o maior aumento, nós podemos destacar aí um espumante, que esse aumento chegou a 25,46%. Agora, com relações às variações entre menor e maior preço, que acaba reforçando a necessidade aí do consumidor fazer a pesquisa de preços, nós tivemos variações bastante acentuadas. Por exemplo, um pernil congelado de mesma marca e de mesma gramatura variou de R$ 11,98 a R$ 22,49, que representa a variação de 87,73 Um espumante de 750 ml variou de R$ 6,49 até R$ 10,99. Então o consumidor tem que ter o cuidado para ele não acabar entrando naquelas promoções do tipo pague 2 e leve 1, como por exemplo um panetone, que nós encontramos o maior preço, a R$ 20,99, que representa aí mais do dobro do menor preço, que foi de R$ 9,68. Então o consumidor tem sim que fazer a pesquisa, até mesmo porque esses produtos nesse ano estão mais caros do que o ano passado. Gleison, então, de qualquer forma, vale a pena o consumidor pesquisar ou até mesmo se deslocar de uma região para outra para comprar um produto mais barato? Sim, com relação às regiões, esse ano o consumidor vai ter uma opção a mais. Além dele encontrar aquela planilha com os 24 estabelecimentos e os respectivos preços de cada um, ele vai encontrar também 7 planilhas divididas por regiões, onde, por exemplo, o consumidor que mora na região sudoeste poderá verificar nas proximidades de sua residência quais estabelecimentos foram pesquisados e onde nesses locais estão com os preços mais atrativos de acordo com aquele produto que ele pretende comprar. E até mesmo para o consumidor ter uma noção da importância que é pesquisar, porque às vezes o consumidor, levando em consideração apenas um produto, como por exemplo aqui um quilo do Chester, que nós encontramos com variação de R$ 12,27 a R$ 14,90, esses R$ 2,63 de diferença, ele pode ter essa falsa impressão de que a pesquisa não é importante. Então, nós montamos um kit contendo 10 dos principais itens da ceia natalina, como por exemplo aí panetone, carnes, bebidas e frutas. Considerando os menores preços, o consumidor poderá pagar aí R$ 116,79 nessa cesta. Agora, se deixar de pesquisar e acabar pagando os maiores preços, o custo nesses 10 produtos chegará a R$ 251,33. Ou seja, essa diferença de R$ 134 que ele pode economizar ou não, para o consumidor assalariado, isso vai representar aí 22% do seu salário apenas com a compra dessa cesta de Natal. Gleidson, e como que o consumidor pode ter acesso a essa pesquisa? Bom, a pesquisa completa, com todos esses preços, essas variações, inclusive dicas para que o consumidor compre esses produtos sem, contudo, comprometer o orçamento, ela está disponível já no site do Procon, no endereço www.procon.go.gov.br. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia.
eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigada, Gleidson Tomás, falando então sobre o resultado parcial de uma pesquisa de preços com os principais itens que fazem parte da tradicional ceia natalina, bem como de algumas bebidas que têm grande consumo nessa época do ano. Você, consumidor, então, pode pesquisar e também ter acesso ao resultado dessa pesquisa feita pelo PROCON estadual. Basta acessar o site www.procon.go.gov.br. Agora são 7h31. O Detran vai suspender as atividades hoje a partir das 4h30 da tarde. A medida vale também para o padrão VaptVupt. Os trabalhos voltam normalmente amanhã, quarta-feira. Famílias que recebem o benefício do Bolsa Família devem fazer a revisão cadastral no Cadastro Único do Governo Federal. No mês passado, 346.944 famílias em Goiás receberam, em média, R$ 129 do programa Bolsa Família. Mas muitas esquecem de fazer a atualização de dados junto às prefeituras, como mudança de endereço, nascimento de filhos, óbito, filhos na escola, aumento na renda mensal máxima de R$ 140 por pessoa, motivo de uma averiguação e revisão de cadastro do governo federal, com prazo para terminar no próximo dia 31. A coordenadora estadual do Bolsa Família, Denise Barra, lembra de outro detalhe importante. As famílias devem fazer também o acompanhamento na saúde até o dia 30 deste mês. A família deve procurar família com que perfil? Quem tem criança de 0 a 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos são beneficiárias do Bolsa Família. Então elas têm que procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência e informar que ela é beneficiária, o número do NIS e fazer o acompanhamento da criança, peso, altura, cartão de vacina e da mulher informar se está gestante, não gestante e também o acompanhamento de peso e altura. Tá? Então todas as famílias beneficiárias do Bolsa tem o prazo até 30 de dezembro para fazer esse acompanhamento. Se não fizer acompanhamento nem a revisão, vai ter o benefício bloqueado. Sim, bloqueado a partir de janeiro. Tá? Então é importante as famílias buscarem a coordenação municipal do Bolsa Família para fazer essa atualização cadastral. No começo de 2012, 35.210 famílias teriam que fazer a revisão cadastral. Hoje, pelo menos, 10 mil delas ainda não fizeram. Jane Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Alto Paraíso reforça a segurança e saúde para receber mais turistas, com a previsão de fim do mundo no dia 21 de dezembro. A crença de que Alto Paraíso está localizado em uma região protegida da destruição dos últimos dias atrai muitas pessoas para a cidade. Por causa disso, a venda de terrenos em Alto Paraíso cresceu este ano e as reservas nas pousadas para a próxima sexta-feira estão esgotadas. Alan Gonçalves, prefeito de Alto Paraíso, fala como a cidade se prepara para a chegada do dia 21 de dezembro. O posicionamento que o poder público tem tido é estar se precavendo por um possível fluxo de turistas além da nossa capacidade de carga, além da nossa condição de aguentar esse serviço. Por isso a gente está se preparando na área da saúde com mais profissionais, já tendo acertado junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com maior efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, uma equipe do Corpo de Bombeiros, e a gente está de prontidão para, havendo necessidade de alguma outra intervenção em função dessa demanda excessiva esperada, a gente poder responder de forma adequada. O prefeito Alan Gonçalves afirma que a maior movimentação de pessoas deve acontecer na próxima semana. São esperadas até 10 mil visitantes na cidade. As pousadas estão com as suas lotações praticamente esgotadas. A gente sabe que também existe a possibilidade de pessoas estarem alugando suas casas ou colocando pessoas nos seus quintais para acamparem, alguma outra coisa assim. Então, a nossa grande preocupação, tendo um fluxo maior de turismo, é aproveitar o movimento para incrementar a questão econômica, o desenvolvimento econômico do município. O reforço na segurança e saúde do município acontece do dia 19 até o dia 21 de dezembro. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a legalidade da jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, praticada, por exemplo, por trabalhadores de limpeza, vigilância e porteiros. Para saber mais sobre essa mudança, vamos falar com Edgar Segato Neto, presidente do SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Edgar. Quais são os impactos disso para o setor? Olha, na realidade haverá demissões, haverá
redução salarial para os trabalhadores, aumento para as empresas de toda a sua logística na parte administrativa, enfim, vai ser um caos que vai atingir a todos os segmentos da sociedade. Na verdade, houve então uma redução da jornada de trabalho de 42 para 36 horas semanais. Exato. Veja bem, é uma proposta que os empresários chegaram em um consenso na última assembleia realizada no mês de novembro, em virtude das súmulas editadas pelo TST no final do mês de setembro. Ou seja, há mais de 25 anos, os empresários vêm sozinhos lutando pela legalização dessa jornada 12 por 36. Apesar de constar em nossas convenções coletivas há esses anos todos, sempre o Ministério do Trabalho, sempre o Ministério Público do Trabalho vem autuando as empresas com multas pesadas em virtude das horas que ultrapassa permitida por lei que consta na CLT. Ou seja, a partir da 10ª hora era proibido fazer essa jornada. Então o TST agora veio com a súmula 444, dizendo que pode ser realizada e que não será pago como extra. Mas ele deixou em aberto o que fazer com a 9ª hora e com a 10ª hora. Então isso pode gerar um passivo trabalhista para as empresas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é com relação à intrajornada, que é aquele intervalo que o funcionário necessita de 1 hora, por exemplo, para suas refeições, etc. Fica hoje, nesses setores, fica impossível praticar. E com isso, os empresários já não estão suportando mais essas cargas de fiscalização e etc. E a própria CLT diz que no caso de uma impossível aplicação, pode-se pagar essa hora acrescida de 50%, o que é legal. E a gente já vem colocando isso nas convenções e as empresas já estão pagando. Mas mesmo assim o Ministério do Trabalho insiste em que não é permitido, que não pode ser feito. Diante disso, os empresários chegaram à conclusão seguinte: vamos então acabar com essa jornada e atender a legislação. Só que com isso, o maior prejudicado nessa história, em primeiro lugar, vai ser o funcionário. Porque os empresários já decidiram que, a partir de janeiro, não assina a convenção coletiva, cuja data base dessas categorias é no mês de janeiro, com essa cláusula. Se isso acontecer realmente, se não tiver aí uma mesa redonda entre o governo, patrão e empregado, para chegar a um consenso, funcionários que trabalham hoje em 2 empregos para complementar a sua renda, eles vão deixar vão ter que deixar um emprego desse, ficar somente com um. E o salário será reduzido no sentido de que hoje ele praticando as 42 horas semanais, ele vai passar a trabalhar 6 horas por dia. Então ele vai fazer somente 36 horas. Sim, mas não pode haver redução de salários, né? Não. Como que as empresas vão lidar com isso? Na realidade, o salário não será reduzido, porque o salário definido por lei, definido por convenção coletiva, é aquele salário para 44 horas. Mas se a pessoa faz só proporcional, ele vai receber proporcional. Não significa que o salário base dele vai sofrer alteração. O salário base é o mesmo, mas em virtude da quantidade de horas prestada, ele vai receber proporcional àquilo. E isso é legal, tanto é que o salário mínimo, inclusive, quando ele é definido até o salário mínimo hora e o salário mínimo dia. Porque tem as pessoas que trabalham por hora e trabalham por dia, mas desde que seja obedecida a proporcionalidade. Edgar, o sindicato vai recorrer dessa decisão? Olha, a nossa Federação Nacional, antes que a súmula fosse publicada, ela
fez uma intervenção junto ao TST, ao ministro Dallazen, pedindo que ele fizesse uma revisão na fórmula da súmula que ia ser editada. E a resposta foi negativa, dizendo que já tinha sido votado em plenária no dia 14 de setembro e que era para desconsiderar o nosso pedido, que estava tudo dentro da legalidade. Então, diante dessa negativa por parte do tribunal, não nos resta a fazer, a não ser, então, obedecer à legalidade. E essa legalidade é simplesmente para que as empresas possam ter uma segurança jurídica. Não adianta mais, por mais que os empresários sabem que isso aí vai causar um transtorno, mas eles não dão conta mais de ficar pagando essa conta sozinhos. Edgar Segato Neto, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra, SEAC. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Obrigado, bom dia para vocês. Agora são 7h41, a seguir as notícias do esporte. O Mundo em Sua Casa. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida. Uma luz que nos aproxima, uma luz que transforma, que nos enche de esperança e que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelos sorrisos. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel. Presépio e cantatas de Natal. Show de Natal na Praça Cívica. Recuperar 2, a última oportunidade para quitar seus débitos com ICMS, IPVA e TCD, com descontos nas multas e correção monetária. Até o dia 20 de dezembro, para pagamento à vista, você tem 95% de desconto nas multas e juros e 40% na correção monetária. Se preferir, você pode parcelar seus débitos em até 60 meses. Consulte a tabela de descontos e faça a simulação de pagamentos no site www.cefaz.go.gov.br. Lembre-se, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto. Procure as delegacias fiscais, agendas, VaptVupt e Gerência de Recuperação de Crédito na Cefaz de Goiânia. E atenção, o prazo de adesão termina no dia 20, tanto para quitação à vista quanto para pagamento da primeira parcela, caso o contribuinte opte pelo parcelamento. Secretaria da Fazenda, Governo de Goiás. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. Esporte. O meia Juninho Pernambucano, que atuava pelo Vasco, foi anunciado oficialmente como novo reforço do New York Red Bulls. O Vasco ainda tinha esperança de renovar o contrato do jogador, mas ele acabou sendo seduzido pela proposta do time norte-americano, que recebeu a visita do atleta de 37 anos na semana passada. Uma pesquisa realizada pelo Ibope revela que a maior paixão dos brasileiros é o futebol, com 77%. Em segundo lugar, aparece a cerveja, com 35%, seguida de carnaval, com 30%, mulher, 22%, churrasco, 20% e praia, 13%. Encomendada pela Ambev, a pesquisa entrevistou por telefone 1.969 pessoas com idade acima de 18 anos entre os dias 10 e 16 de julho em todo o país. Os entrevistados responderam à pergunta: qual a maior paixão dos brasileiros? As respostas foram espontâneas. Goiás anuncia oficialmente o primeiro reforço para 2013. A diretoria do Goiás apresentou ontem à tarde no CT Edmo Pinheiro a primeira contratação para a próxima temporada. O goleiro Renan já era um sonho antigo do Goiás. Havia o interesse do clube desde o início deste ano, mas acabou não havendo possibilidade da contratação. Contrato de 4 anos, portanto até 2016. Renan, que é de Viamão, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem 27 anos, 1,85 m, 82 quilos. Com exceção do Internacional, onde foi profissionalizado em 2005, atuou apenas em 2 clubes, os dois no futebol espanhol, Valência e também o Xeres. O goleiro que tem vários títulos em seu currículo: campeão gaúcho 2005, 2008, 2011 e neste ano, 2012, Libertadores 2006 e 2010, Recopa Sul-Americana 2007 e 2011 e o Mundial de Clubes em 2006.
A diretoria confirmou o retorno de Eduardo Sacha e Juliano, jogadores que não acrescentaram nada em 2012, que vão permanecer no ano que vem. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. Definida a diretoria para os próximos 2 anos, o Atlético pode ter novidades quanto a reforços durante a semana. Depois da aclamação, a posse. No próximo dia 2 de janeiro, a nova diretoria do Atlético, composta pelo mesmo dirigente, o presidente Valdivino José de Oliveira, tomará posse e aí podendo agir, principalmente na distribuição de novas funções no clube. O Atlético precisa de um novo diretor do departamento amador, um diretor de marketing e também definir a permanência de Marcos Egídio como diretor jurídico. Isso aí já está praticamente definido, falta só a oficialização. Da mesma forma, Adson Batista, diretor de futebol. Enquanto isso, apenas a oficialização de Jairo Araújo como treinador. Também contatos finais com o lateral direito Paulo Henrique. A tendência é que durante esta semana, Adson Batista anuncie mais reforços. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E entre os clubes da capital, o Vila Nova é o que mais contratou para a próxima temporada até agora. A diretoria do Vila Nova apresentou ontem mais 2 contratações. O volante Osmar, que estava disputando o Campeonato Brasileiro com a camisa do Macaé, a Série C, a 3ª divisão do Brasileiro. E também o zagueiro Thiago Viana, que não estava disputando o Brasileiro. Estava sim no São Carlense, disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Juntam-se a eles os outros jogadores que foram apresentados. O zagueiro Leandrão, o atacante Henrique Dias, além do volante Diego Paulista. São até o momento 5 jogadores contratados. A expectativa para a apresentação do lateral direito Ivan, aquele mesmo que já vestiu a camisa colorada. Hoje essa apresentação deverá acontecer. O Vila Nova pretende contratar pelo menos mais um goleiro experiente. O nome cogitado é do goleiro Gatti, que estava no Cuiabá, disputando a 3ª divisão do futebol brasileiro. E também atacantes Rubinho, da Luverdense, Pimentinha, que estava no Sampaio Correia, e Jones, que estava no Macaé. São nomes cogitados. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h48, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Principais atrativos turísticos de 6 municípios da região sudoeste de Goiás passam a compor o circuito turístico Pegadas no Cerrado. O projeto busca, com a divulgação das potencialidades da região, atrair e melhorar a prestação de serviços aos turistas. O projeto Circuito Turístico Pegadas no Cerrado, uma parceria entre Sebrae, Fórum Regional da Região Agroecológica e Goiás Turismo, é resultado de um estudo que reúne os principais atrativos da região sudoeste do estado. O trabalho recebeu o apoio de empresários como João Heilen, de Caiapônia, que acredita que a divulgação das potencialidades do município é importante. É um evento que vai realmente trazer um certo conhecimento para toda a população do estado de Goiás e também fora, todos os atrativos que nós temos ali na região. Nós somos uma região muito rica em cachoeiras, nós temos águas termais, nós temos o Parque Nacional das Emas, que é um patrimônio universal da Unesco. Então, tudo que outras regiões têm fragmentadas, nós temos dentro da nossa região. O circuito compreende 6 municípios: Jataí, Chapadão do Céu, Caiapônia, Serranópolis, Mineiros e Rio Verde. O estudo, que identificou 52 pontos turísticos, contempla o ecoturismo, turismo cultural, de aventura, tecnológico e termal. Além disso, promoveu a qualificação de profissionais do setor, explica o diretor superintendente do Sebrae, Manuel Xavier Ferreira Filho. Trabalhamos com todos os agentes responsáveis pelo turismo,
quer seja de transporte, de alimentação, dos meios de hospedagem, capacitamos e criamos um roteiro em que permite aos turistas a oportunidade de fazer uma escala, uma viagem programada para conhecer essa importante riqueza que tem no sudoeste goiano. O governador Marconi Perillo, que participou da solenidade de lançamento do projeto, disse que a iniciativa é importante para promover o turismo na região e anunciou investimentos para o desenvolvimento do setor. Em Jataí, nós também já temos ordem de serviço para construir uma nova estrada que vai ligar Jataí até Montevidéu, Rio Verde. Enfim, muitas ações em benefício da região estão programadas. Vamos construir o novo aeroporto de Mineiros, vamos construir o aeroporto de Caiapônia. Entre os resultados do circuito estão 82 ambientes turísticos analisados, 52 produtos formatados em ecoturismo, aventura, cultura e tecnologia e 218 profissionais qualificados em gestão e atendimento. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. O relatório final do orçamento para o ano que vem foi apresentado ontem no Congresso e fixa o salário mínimo em quase R$ 675. O reajuste de 8,5% se baseia no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O custo adicional para a Previdência é de R$ 1,360 bilhões. O relatório deve ser votado nesta terça-feira na Comissão de Orçamento. 7h52. Procon recomenda cuidados para as compras de fim de ano. Com a chegada do final do ano e da tradição das compras natalinas, o consumidor precisa ficar especialmente atento em relação às promoções oferecidas pelo comércio. Tendo em vista o respeito às relações consumeristas, o Procon Goiás alerta o consumidor sobre seus direitos no momento das compras, como explica Aline Montalvão, gerente de atendimento do Procon. Primeiramente, fazendo pesquisa para saber qual que é o melhor tipo de presente e a forma de pagamento. A gente orienta sempre fazendo pagamento à vista, observar as questões de troca perante o estabelecimento, ver se pode haver essa troca ou não de presentes e sempre estar munido do cupom fiscal, que é o que comprova realmente que aquela compra foi efetuada no estabelecimento. A Aline também fala a respeito das compras na internet e o que é preciso mais se observar. Verificar se o site tem o cadeado na parte inferior, que isso demonstra que o site é seguro, procurar saber o índice de reclamação e o quanto esse site resolve as demandas do consumidor e as formas de pagamento também, o site de pagamento para seguro, para ver se tem também o HTTPS que informa que o site é seguro e que não haverá nenhum tipo de extravio. Guardar todos os e-mails e qualquer tipo de publicidade, porque também, caso não chegue à compra, tem como estar reivindicando. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Mais de 1.000 moradores do residencial Buena Vista, em Goiânia, já receberam as escrituras dos imóveis. O residencial Buena Vista, na saída de Goiânia para Rio Verde, conta atualmente com 1.396 casas. O empreendimento é destinado a abrigar moradores de áreas de risco ou de posse. Os primeiros foram transferidos em 2010 e até pouco tempo não tinham as escrituras dos imóveis. Para regularizar a situação dessas famílias, a Prefeitura de Goiânia iniciou a entrega dos documentos este ano. Nessa segunda-feira, 247 pessoas foram beneficiadas. O secretário municipal de Habitação, Fernando Santana, diz que agora os moradores já são donos dos imóveis. A partir do momento que ela recebe a escritura, essa escritura ela tem uma condicional também. A pessoa não pode vender, ou seja, só poderá vender a partir de 5 anos a partir do recebimento da escritura. Mas uma vez ela tendo recebido a escritura, ela é dona do imóvel. Que é, na verdade, esse é um processo que a Prefeitura vem trazendo agora, nesse projeto habitacional da Prefeitura de Goiânia, de fazer o processo como um todo. Além da gente estar levando a habitação para essas pessoas que necessitam, a moradia dela, nós estamos também fazendo trabalhos sociais, aonde nós estamos procurando estar inserindo essas pessoas verdadeiramente dentro da sociedade, através de programas de qualificação profissional, levando essas pessoas para o mercado de trabalho, atividades na área cultural, atividades esportivas. Em janeiro próximo, outros 115 moradores do Buena Vista vão receber as escrituras de suas casas. Segundo o secretário Fernando Santana, pelo menos 40 famílias que vivem em áreas consideradas de alto risco em Goiânia
também devem ser transferidas para um local seguro. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h55. A Arábia Saudita e o Egito impuseram ontem restrições à compra da carne bovina brasileira, segundo o Ministério da Agricultura. No caso do Egito, foram suspensas as importações apenas da carne proveniente do estado do Paraná. Para a Arábia Saudita, a restrição é para a carne de todo o Brasil. Os países suspenderam a compra após a identificação de um agente causador da vaca louca em um animal do Paraná em 2010. O Egito é o terceiro maior comprador da carne brasileira. Cine de Aparecida de Goiânia oferece mais de 2.000 vagas de emprego. Com quase 500 mil habitantes, Aparecida de Goiânia é hoje a maior cidade do interior do Centro-Oeste e abriga atualmente 4 polos industriais. Aparecida é a cidade brasileira que mais cresceu entre 2000 e 2010. A cidade recebeu nada menos que 54 mil novos habitantes nesse período, de acordo com o IBGE, que comprovou que já era notado nas principais capitais brasileiras do país. Muita gente prefere morar nas cidades do entorno, e daí a grande disponibilidade de empregos, como afirma Célia Landim, diretora do PROCON da região. Estamos constantemente uma média de 2.500, 3.000 vagas. Inclusive, já estamos segurando para o início do ano mais de 800 vagas também para senador Canedo, que faz parte, né, do nosso zoneamento, é uma cidade muito próxima. Então, assim, a gente está contando já que a hora que as pessoas retornar das férias, já tem essas vagas garantidas também. Célia Landim também afirma que há disponibilidade de vagas constantemente. Aparecida está se tornando uma cidade industrial, né? Industrial e, graças a Deus, universitária também. Então, a gente está caminhando um grande passo, né, com essa grande gestão inovadora do nosso prefeito Maguito Vilela. Isso tem trazido, né, e o secretário da Indústria e Comércio tem conseguido trazer grandes empresas, né, Ricardo Rabarri, grandes empresas que tenham oferecido grandes vagas, né, inclusive pelo esse atendimento humanizado, a gente tem conseguido atrair também, inclusive, grandes empresas de Goiânia, colocar as vagas aqui conosco. Então, isso é importante, por quê? Porque as pessoas hoje, eles estão procurando a Aparecida realmente, e tem vagas sobrando. Dante Keller para o Sistema Brasil, Central de Rádio. O IBGE divulgou ontem as estatísticas do Registro Civil de 2011. A pesquisa mostra um recorde no número de divórcios no Brasil. Em um ano, os divórcios aumentaram 45%. Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE mostram que em 2011 mais de 351 mil casamentos chegaram ao fim, o maior número já registrado na história do país. O salto tão grande na estatística é explicado pela mudança da Constituição. Desde julho de 2010, os brasileiros não precisam estar separados por pelo menos um ano para pedir o divórcio. O aumento do número de divórcio significa que mais gente está disponível para casar outra vez. O chamado recasamento vai mudando o perfil da família brasileira. Quem está acostumado a fazer sua fezinha nos jogos da Loteria Federal terá 3 grandes chances de ficar milionário nesta semana, já que a Mega Sena de Natal fará 3 sorteios. O primeiro deles será hoje, cujo prêmio está acumulado e pode pagar 40 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas da sorte. Já o concurso da Mega Sena da Virada será sorteado no dia 31 de dezembro e o prêmio previsto é de 180 milhões de reais. O prêmio da Mega Sena da Virada não acumula. Caso não haja ganhador, com as 6 dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de 5 números. Se não houver ganhadores nessa faixa, os acertadores da quadra dividirão todo o prêmio. Noticiário Internacional. Nos Estados Unidos começaram a ser enterradas as primeiras vítimas do massacre na cidade de Newtown. A polícia declarou que ainda vai demorar para esclarecer os motivos da tragédia que deixou 28 mortos. No caminho da escola foram montadas 20 árvores de Natal. Ao lado, um memorial com 20 anjos. Em outro ponto, 20 ursinhos de pelúcia. Tudo para homenagear as 20 crianças que ficaram na memória. E um homem foi preso em Los Angeles por ameaçar realizar atentados contra diversas escolas primárias nos Estados Unidos. Ele havia publicado as ameaças em sua página no Facebook. De acordo com as autoridades, o suspeito de 24 anos foi preso na casa dos pais. Os policiais encontraram no local munição e 9 armas de fogo, incluindo um rifle e uma espingarda. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefe de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã
amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.